Eu já tô cansada de vocês se meterem na minha vida. Minha filha, nós só estamos pensando no seu bem. Eu não quero saber, eu odeio vocês. Minha filha, não diz uma coisa dessas. Eu nunca vou perdoar o que vocês fizeram. Nunca vou perdoar vocês. Sei, já não são meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida enquanto. A graça e a paz, igreja. Você é bem-vindo ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido vocês a colocar-se em pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração pelo Roger da Silva, de 4 meses, que está internado com uma doença rara, que os médicos não sabem o que é e dizem que não tem cura. Vamos orar também pela Jane, que vai fazer uma cirurgia, retirar um aneurisma cerebral. Talvez você tenha uma necessidade, algo que você tem orado a Deus, alguma enfermidade, ou alguém que você conheça. Coloque a mão sobre o seu peito, se há, nesse momento, alguém que você quer colocar diante do Senhor. Nós vamos orar a Deus. Pai, nós desta noite, Pai, nós nos rendemos na Tua presença e diante de Ti, porque o imenso amor, Pai, encontrou o nosso coração através da Tua pessoa. E agora nós oramos, Deus, pela vida da Jane,
Pai, Tu conheces, Deus, a realidade da Jane, essa cirurgia que ela irá realizar, e pedimos a intervenção do céu sobre a vida dela, Pai. Oramos também pelo Roger, Deus, de apenas 4 meses, que está internado há 1 mês. E, Pai, os médicos desenganaram, dizem que não há cura, mas não há impossíveis para Ti. Então, no nome de Jesus, nós clamamos pela cura do Senhor, Deus, sobre a vida dele. Colocamos cada pedido, cada necessidade agora diante do Senhor, que os Teus filhos têm colocado ao Teu altar, na Tua presença. E colocamos também diante de Ti a Tua palavra, Pai. Ela é viva, ela é eficaz. E colocamos cada coração, faz um solo fértil a Tua palavra, Pai, que possa germinar, que possa dar fruto. E nós repreendemos todo o mal, Pai. Todo intento maligno, tudo aquilo que no mundo espiritual, Pai, se interpõe entre a Tua vontade e a vontade dos Teus filhos e o coração dos Teus filhos, nós anulamos agora, nós rejeitamos agora, e que haja liberdade do Teu Espírito Santo, Pai, para fluir, para falar, para ministrar no íntimo, no profundo da alma, do coração, que só Tu podes tocar, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode assentar? Estivemos reunidos hoje pela manhã, no nosso culto de ceia. Fomos abençoados através desse culto. E teve alguém que veio ao culto e ficou tão assim, eufórico, que esqueceu um controle. Então, se você está no culto e esqueceu o seu controle, no culto pela manhã, depois procure comigo, certo? Mas estava uma bênção o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 24 e o verso 25. Estamos na série Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. O pastor Gilberto tem pregado nos últimos cultos, dentro desse tema. E hoje nós iremos falar quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Então, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, do verso 24 ao verso 25, nos diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. No verso 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se você ler a palavra de Deus, se você compreender a palavra de Deus, se você observar os ensinamentos de Jesus para com os seus discípulos, você vai observar que Jesus, a intenção, aquilo que Ele passava aos seus discípulos, não é para que apenas eles ouvissem as instruções de Jesus, mas que, em ouvindo as instruções de Jesus, eles pudessem e colocassem em prática, serem homens não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da sua palavra. Jesus chegou a dizer: do que adianta você me chamar Senhor, Senhor, se você não faz aquilo que mando? A grande realidade é que cristianismo é algo que se torna prático, é algo que se torna real, é algo que tem que ser vivenciado, não apenas falado, não apenas ouvido, é algo que você precisa praticar, é algo que eu preciso praticar. E essa prática está no modelo que Jesus deixou para nós. Isso é ser cristão. Isso é viver em conformidade com aquilo que Jesus nos deixou para que eu e você vivenciássemos. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus coloca de uma maneira bem clara algo que é fundamental na vida de um discípulo de Jesus, na vida daquele que se diz cristão. Na oração talvez aí a mais conhecida em todo o mundo, que se diz e é conhecida como a oração do Pai Nosso. Ainda dia desses estava num ato fúnebre de uma pessoa que não é cristã, e uma pessoa que não é cristã foi fazer aquela cerimônia, e no momento ela disse: vamos agora orar o Pai Nosso. Algo que tantas pessoas falam, sabem, de cor e salteado, como se diz, mas às vezes nós não percebemos a essência daquilo que Jesus está ensinando através dessa oração. Só para que você compreenda, não precisa abrir, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o verso 12, diz assim, ele começa no verso 9, vocês orem assim, e ele segue a oração e diz no verso 12, perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. No verso 14 ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Gente, o que Jesus está falando aqui é a importância que há no perdão, a importância que há na atitude de perdoar. Em concordância com aquilo que Jesus falou, Brian Zinn, é mais ou menos uma coisa dessas, o nome desse homem que tem no informativo, botei para vocês, diz assim: o perdão é uma das mais importantes contribuições do cristianismo ao mundo. Se tem alguma coisa que a fé, que a vida cristã tem a ver, é com perdão. Essa é a grande realidade. Se você disser que é cristão, o perdão tem que fazer parte da sua vida. Ele não pode estar fora da sua realidade. Porque eu digo para você, se eu e você deixarmos de perdoar, se eu e você subtrairmos o perdão da minha vida, da sua vida, acontece algo que eu digo para você que às vezes nós não percebemos, mas é a realidade. Quando eu e você subtraímos o perdão, a amargura toma conta do nosso coração. Se eu e você deixamos o perdão de lado, a amargura entra na nossa vida. Não tem como ser diferente. Se aquilo que as pessoas nos falam, nos ferem, nos magoam, nos machucam, nós guardarmos, a amargura brotará no nosso coração, no nosso íntimo. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade, não tem como ser de outra maneira. Talvez você diga assim: pastor, isso não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho mágoa, eu não tenho ódio, rancor de nenhuma pessoa. Pergunto a você, tem alguém que, se você ouvir o nome desta pessoa, chega a lhe dar calafrios, de tanta vontade que você tem, que ela se dê mal? Tem alguém que você, se souber agora, que ele está enfermo, está em cama, num leito, enfermo, você não vai ficar assim um pouco alegre, com um sorriso meio disfarçado? Às vezes nós estamos loucos que alguém quebre a cara, que aquela pessoa se dê mal, que ele tem uma doença, que ele tem uma crise financeira, porque ele fez algo para nós, porque ele nos machucou, ele nos feriu. E nós estamos amargurados. É como aquela história de um homem que foi mordido por um cachorro, que estava com raiva. Ele vai até o médico, chega no médico e o médico diz para ele: João, eu vou lhe dar um conselho. Faça o seu testamento, coloque o nome aí numa lista das pessoas que você tem que procurar, que você precisa consertar, falar alguma coisa, pessoas que você ame, porque você não vai durar muito tempo. E o médico sai, deixa ele na sala de espera. Passado 1 hora, o médico chega diante daquele paciente e diz assim: fico feliz, João, porque você seguiu o meu conselho e está listando as pessoas que você tem que conversar. E ele diz para aquele médico: negativo. Eu estou fazendo a lista de todas as pessoas que eu preciso morder antes de que eu morra. Porque eu quero que eles também morram. Tamanho a amargura no coração. Gente, uma pessoa amargurada, ressentida, ela fica louca de vontade para morder os outros, para que os outros também morram, se deem mal. Essa é a grande realidade. Por isso eu pergunto: você está querendo morder alguém? Ai, diz uns, né? Há alguém que ainda está no seu coração, que lhe traz algum dano, algum mal? São coisas que eu e você precisamos parar e perceber. Por quê, gente? Por que que isso é importante? Por que é fundamental nós pararmos e percebermos? Pararmos e avaliarmos e refletirmos sobre o perdão, sobre a amargura. Hebreus capítulo 12, o verso 15, nos traz uma realidade importante. Nos diz assim a palavra de Deus: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A palavra de Deus está dizendo: cuidem. É como você ir a algum lugar, numa subestação, você ir a algum lugar que tem um contexto de eletricidade, que você pode tomar um choque em alta tensão. Diz ali: cuidado, alta tensão. A palavra está dizendo assim: não ache que isso é uma coisa de só menos importância. Preste atenção,
Fique atento. Por quê? Para que ninguém se exclua da graça de Deus, para que ninguém se afaste da graça de Deus, da presença de Deus. E ele segue, que nenhuma raiz de amargura brote. Gente, o que Deus está alertando a mim e a você é que a raiz de amargura cresce no solo da ferida que não foi adequadamente tratada. Não sei se há ainda, se tem ainda, mas aqui nos 5 Colônias, num bairro aqui atrás, perto de uma praça, tinha uma árvore muito grande. Não sei se tem ainda. Quem mora ali talvez saiba. E essa árvore era grande, as raízes saíram para fora e bloqueou uma metade da pista, daquela rua. As raízes vão se alimentando. A palavra está dizendo que a raiz do nosso coração, se não for tratado o nosso coração, ela vai se alimentando do ódio, do rancor, daquilo que as pessoas nos fizeram. E ela diz que o pior de tudo isso é que ela cresce para fora. E crescendo para fora, ela gera perturbação. Todo mundo que é um pouco amargurado, ou é amargurado, ele é um pouco perturbado. Veja bem, não estou dizendo endemoniado. Perturbado. Ele começa a achar que tudo estão perseguindo ele. Ele sempre volta ao assunto. Você às vezes percebe que ele não consegue se livrar daquele momento, daquela crise. Isso começa a trazer doenças sobre a sua alma. A perturbação. Às vezes eu lido com pessoas que estão há 5 anos, 8 anos, 10 anos, sem perdoar. E acha que isso não está afetando a sua vida. É balela, é mentira, isso só afeta a alma. É uma raiz de amargura. E mais, a Bíblia diz, não apenas gera perturbação, como diz a palavra de Deus, que contamina muitos. Gente, quando a pessoa está amargurada, aquilo que ela fala, aquilo que ela está passando, ela consegue atrair outras pessoas que talvez passaram por algum problema, que talvez tenham alguma queixa com aquela pessoa, e elas trazem aquelas pessoas junto e contaminam. É isso que a palavra está dizendo. Por isso, cuide do seu coração. Cuide como está a sua vida. Porque não apenas você traz perturbação para si, como você contamina outras pessoas. Será que você e eu não temos sido, muitas vezes, contaminados por pessoas que estão amarguradas? Por pessoas que estão ressentidas? Por pessoas que não trataram os seus problemas? E a grande realidade em tudo isso é que, como cristãos ateus, nós somos capazes de usarmos inúmeros subterfúgios diante da dor e sofrimento para não perdoarmos. Nós somos capazes de enumerarmos inúmeras desculpas, de camuflar os nossos sentimentos para não liberarmos perdão quando sofremos, quando somos machucados. Muitas pessoas justificam a sua dor, o seu sofrimento. Elas dizem, até dá para perdoar algumas coisas. Eu até entendo isso, pastor. Mas tem coisa que é muito grave. Se você tivesse passado aquilo que eu passei, aquilo que fizeram contra mim, começam a justificar. Começam a pensar, essa pessoa que me feriu, ela poderia ter feito totalmente diferente isso. Eu, no lugar dela, faria diferente. Justificamos. Começa-se a ponderar as coisas. Há pessoas que até usam, às vezes, os ditados populares, né? Só Deus tem poder para perdoar. E muitos cristãos, às vezes, estão dizendo, amém, é verdade. Às vezes, como cristãos, estamos falando isso. Estamos pensando assim. Alguns dizem, perdoar é divino, não é humano. Justificando a sua dor, o seu sofrimento. Mas não apenas isso, há pessoas que muitas vezes estão negando o fato, negando aquilo que aconteceu. Aquela pessoa que lhe feriu, lhe machucou, até vem ao encontro dela e pede perdão. Mas ela diz, não, que isso? Não foi nada. Não aconteceu nada. Nem machucou. Nega-se aquilo que aconteceu, se sentindo forte. Se sentindo como se isso fosse a melhor coisa a fazer. Mas não apenas isso. Há o subterfúgio, muitas vezes, de esconder, gente.
E aqui está a grande questão, às vezes, nós somos feridos, machucados, e nós escondemos a nossa dor. Nós somos fortes. Ninguém sabe que aquilo nos feriu, aquilo nos machucou, e nós lidamos no dia a dia escondendo. Só que a grande realidade é que isso está dentro de nós. E por estar dentro de nós, nós achamos que aquilo que a pessoa falou, aquilo que o seu parente, aquilo que o seu amigo, aquilo que aquela pessoa lhe feriu, falou para outra pessoa, aquilo tem a ver com você. Você acha que a resposta que ela deu em determinado momento tem a ver com você. E você começa a juntar como que um quebra-cabeça as peças, achando que tudo gira em torno de você. E a pessoa, me perdoa a expressão, mas não está nem aí. Nem te liga, nem sabe que lhe machucou, nem sabe que lhe feriu. E você começa a montar as peças, e você vira aquelas peças, e você olha aquele quebra-cabeça, e você enxerga a imagem. Só que só você enxerga. Ninguém mais enxerga. É porque você tem uma visão de raio-x, é porque você percebe todas as coisas? Não. É porque você está amargurado. É porque você está ressentido. É porque você foi machucado e não liberou o perdão. E você apenas, só você enxerga aquilo que fizeram contra você. Ninguém mais. Stephen Crane, eu não sou muito bem no inglês, né? Sou discípulo do pastor Gilberto. O pastor Gilberto esse dia falando o nome do Craig Groeschel, alguma coisa assim do livro, né? Cristão Ateu. O nome é mais ou menos isso. Ele escreveu um poema e ele diz assim: no deserto vejo uma criatura nua, bestil, a qual atarracada no chão, segura o coração com as mãos e o devora. Disse eu: é gostoso, amigo? É bem amargo, ele respondeu. Mas eu gosto, porque é amargo e porque é o meu coração. É triste, mas às vezes a gente está comendo o nosso coração amargurado, ressentido, e estamos gostando de viver com aquela dor, de viver com aquele sofrimento. A raiz de amargura já penetrou o nosso coração. Qual é o caminho, então, que a Bíblia nos fala para eliminar a raiz de amargura? Efésios capítulo 4, verso 31 ao verso 32, nos diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, só há um caminho para sermos curados. Só um caminho para eliminarmos a raiz de amargura. É o perdão. Não há outro caminho. O caminho é o perdão, e perdão é abrir mão do direito de vingança. Talvez você tenha até o direito, talvez você foi algo tão grave que você até pode fazer alguma coisa, mas você abre mão desse direito. O caminho para ser livre é o perdão. Você já ouviu tantas vezes sobre isso, eu já ouvi tantas vezes sobre isso, mas por que às vezes somos tão duros de coração para perdoar? Para livrarmos daquilo que está nos prejudicando, está prejudicando a nós mesmos. Agora, sendo bem franco, o que é perdão? O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra? Há um episódio na Bíblia que o apóstolo Pedro, ele fez a pergunta para Jesus que talvez eu e você, inúmeras vezes, pelo menos no nosso coração, pensamos em perguntar. Lá em Mateus, no capítulo 18, verso 21, ele diz assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Talvez eu e você, quando as pessoas nos ferem, nos magoam, a gente acha que tem um limite. E Pedro diz, sendo até generoso, até 7 vezes. Porque mais do que isso é demais. É difícil. Você imagina, num dia você ter que perdoar 7 vezes as pessoas. Jesus. Se é com um cônjuge, ele vai dizer, vem cá, tia, muda de vida, né? Toda hora aqui pedindo perdão pela mesma coisa.
E aí Jesus, no verso 22, que está registrado, ele diz assim, respondendo, né, ele diz, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí se você é bom de matemática, você começa a calcular aí, quanto é que dá aí 70 vezes 7? Olá lá, né, tia? Tem uns que, rapidinho, 490. Será que Jesus quer que você anote num quadro, num mural, lá no seu computador, e você bote assim, o João já pecou 7 vezes contra mim, aí você risca. Agora ele pecou mais 10. E você vai até 490? Será que é isso? Não. Não é essa a realidade que Jesus está falando. Não é esse o intuito de Jesus. Ele está dizendo que a grande realidade, a grande verdade é que não tem limite. Tem que perdoar sempre, mas sempre, sempre. Ah, Jesus. E aí eu digo a você, às vezes quando a gente fala para alguns é fácil perdoar, para outros não. Para que a gente possa pelo menos definir, e às vezes há muita confusão quanto a isso, o que é o perdão, nós vamos falar o que não é perdão. E aí vamos dirimir pelo menos tentar dirimir as dúvidas do que não é perdão. Primeira coisa, perdoar não é relevar ou aprovar o erro cometido por alguém. Talvez assim vai ficar mais fácil para que você compreenda. Perdoar não é relevar ou aprovar o erro cometido por alguém. Quando relevamos ou aprovamos o erro de alguém, nós nos tornamos cúmplices dessa pessoa. Se você aprova, releva o erro que o seu filho comete, quando ele chegar na fase adulta, você vai ser cúmplice daquilo que ele está fazendo. Se você releva, você aprova o erro que o seu amigo comete, quando ele quebrar a cara lá na frente, porque você não o advertiu, você se torna cúmplice. E às vezes nós achamos por não advertir os nossos amigos, aqueles que nos rodeiam, nós estamos fazendo um bem a ele. Mas não estamos, porque ele irá quebrar a cara. Nós estamos fazendo um bem apenas a nós mesmos, porque não queremos ficar de mal com as pessoas. Então perdoar não é relevar ou aprovar o erro cometido por alguém. Perdoar também não é deixar de acusar depois que o erro foi reparado. Veja bem, se uma pessoa cometeu um erro e ela pagou por esse erro que ela cometeu, pagou lá os juros, a correção monetária, e você esquece aquilo que ela fez, isso não é perdão, porque ela pagou por aquilo que ela fez. Se alguém está lhe devendo um dinheiro e ela lhe paga, se você ficar difamando ela depois, está errado. Ela já saldou a sua dívida. Ela já pagou. Isso não é perdão, isso é ser justo. Perdoar não é também afirmar eu perdoo e provar uma instantânea libertação. Ah, pastor, como assim? Se alguém lhe cometeu algo contra você, e ela lhe pede perdão, e você perdoa ela instantaneamente, e na hora você já recebe uma paz que excede todo o entendimento, digo a você, isso não é perdão, gente. Porque a grande verdade é que o erro que essa pessoa cometeu contra você não foi tão grave. Não foi tão sério. Você não deveria nem ter computado aquilo que essa pessoa lhe fez. Porque tem pessoa que é tão cri-cri, tão meticulosa, que se a pessoa fizer qualquer coisinha, ela já computa aquilo no seu coração. Ela já traz aquilo no seu coração. E se a pessoa pede perdão, você perdoa e você já tem uma paz, isso não é perdão. Você não deveria nem ter computado isso que a pessoa fez. Por quê, gente? Porque perdão é a grande realidade, que perdão é uma decisão. E através dessa decisão há um processo na sua vida. Mas muitas vezes o seu coração vai ser assaltado por uma vontade de não querer perdoar. Muitas vezes o seu coração vai ser assaltado por um desejo que essa pessoa se dê mal. Muitas vezes o seu coração vai ser assaltado por um desejo de dor, de amargura, de rancor. Por isso, se você tem
uma paz instantânea, uma libertação instantânea, isso não é perdão. Perdoar não é também esquecer completamente que algo errado ocorreu. Há uma frase que diz: quem perdoa, você sabe? Esquece. É verdade isso? Errado. Não está certo. Porque, gente, você nunca vai esquecer completamente aquilo que aconteceu com você, se foi algo grave, algo que feriu a sua alma, algo que feriu o seu coração. Eu tenho uma cicatriz na minha mão, que eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu fui espetar uma carne, e a pessoa foi cortar, cortou o meu dedo. Está aqui. Quando eu olho eu vou lembrar, mas não dói mais. Essa é a grande realidade do perdão, mas você lembra. Essa semana compartilhando, aconselhando uma pessoa e falando um pouco da história da minha vida, para que ela entendesse a relação dela com o Pai, que é Deus, eu contei um pouco da minha história. Eu tive uma mãe que por um certo período de tempo fez papel de pai e mãe e nos criou de uma forma excelente. E depois um padrasto que fez o papel de pai, mas eu não tive um pai biológico presente. Então eu me lembro que quando eu era pequeno, um dia estava eu e as minhas irmãs brincando na nossa sala de casa, com os brinquedos que eu tinha ganhado do meu pai, e daqui a pouco bateu os credores na porta. E quando a minha mãe abriu a porta, eles queriam tomar aqueles brinquedos de volta, porque o meu pai não havia pagado. E ficaram com pena de nós e não fizeram isso. Meu pai biológico. Aquilo me feriu. Eu me lembro hoje tantas vezes que eu digo para você que eu esperei sentado de banho tomado 2, 3 horas para meu pai vir me buscar e passou 2, 3 anos e nunca apareceu. Você vai dizer, o pastor lembra, não perdoou. Eu digo para você, quando eu conhecia Jesus, eu o perdoei. E eu sou curado disso, amém? Eu tenho meu coração livre quanto a isso. Mas faz parte da minha vida. Faz parte da minha biografia. Eu lembro disso. Mas isso não dói mais. Mas há a lembrança. Por isso, perdão não é esquecer completamente que algo errado aconteceu. Perdão não é restituir a confiança àquele que cometeu o erro. E de uma forma bem direta, bem abrupta, para que você perceba. E aqui cabe você ficar bem atento. Porque às vezes nós ficamos pensando, se eu perdoar, eu vou ter que restituir a confiança dessa pessoa. Se você fosse abusado quando era criança, quando você tinha 6, 7 anos de idade, por um tio, por um primo. Pergunto, você crescendo, chegando na fase adulta, e você agora tem os seus filhos. Você tem que sair para ir no mercado ou ir a algum lugar. Você deixaria o seu filho pequeno com esse tio ou com esse parente que abusou de você? Não. Se você deixasse, você seria insano, você seria tolo. Você estaria fora do seu juízo completo. Por isso, perdão não é restituir a confiança àquele que cometeu o erro. Se você talvez tivesse um sócio, e esse sócio lhe passa para trás, ele rouba uma parte daquilo que você tem investido na empresa. Mas como você o perdoou, você agora vê que ele está passando por uma situação difícil, agora você pega esse seu ex-sócio e bota ele a administrar suas finanças pessoais? Não, você seria insano, você seria tolo. Por isso o perdão não é restituir a confiança àquele que cometeu o erro, gente. Essa é a grande realidade. Perdão não é restabelecer plenamente o relacionamento afetado. Talvez você vai dizer, esse pastor está pregando heresia, mas é a realidade, gente. Perdão não é restabelecer plenamente o relacionamento afetado. Tem gente que escuta Jesus 70 vezes 7 e entra em pânico, entra em parafuso. Como irei restabelecer a relação depois de que tudo isso aconteceu? Perdão não é isso. Perdão é uma decisão que inicia um processo na sua vida. Por quê, gente? Às vezes você vai perdoar e o relacionamento não vai voltar como era antes.
você cometeu algo contra uma pessoa, você pede perdão, ela lhe perdoa, mas ela não quer mais andar com você. Você pode andar com ela? Não. Ou o contrário, uma pessoa te fere, gera danos à sua vida, você a perdoa. E aí quando você vai tratar com essa pessoa, ela acha que não lhe feriu. E pior, agora ela, por achar que não lhe feriu, ela fica magoada com você. Você tem como voltar a ter um relacionamento com ela? Não, não depende de você. E Deus, através da sabedoria bíblica, nos deixou isso bem claro. Do que depender de vós, tem de paz com os outros. Mas aquilo que não depende de você, você não tem como. Tem gente que acha que o perdão só está completo, que o perdoar ou pedir perdão só está completo quando os relacionamentos estão plenamente restaurados, restabelecidos. Não é verdade. Perdoar não é isso. Perdão também não é desculpar alguém por um mal entendido ou julgamento. O próprio termo, desculpar, tirar a culpa de sobre a vida de uma pessoa. Isso não é perdoar, gente. Vou dar um exemplo. Talvez aí na sexta-feira, eu pegasse e falasse para uma das secretárias aqui da igreja, dissesse, olha, você liga para o pastor Fração, vou dar um exemplo, e diz para ele que eu preciso conversar com ele urgentemente, hoje, 7 horas da noite, aqui na igreja. Eu vou esperar ele até 7 horas da noite, porque eu preciso tratar um assunto com ele de suma importância, de extrema importância. E eu fico aqui esperando ele até 7 horas, e passa 7h10, 7h15, 8 horas, e o pastor Fração não aparece. Eu saio daqui pensando, brincadeira. O pastor Fração não apareceu, era algo de extrema importância, e eu fico assim, pasmo, eu fico enfurecido, e eu ligo para o pastor Gilberto e digo, pastor, você tem que falar lá com o pastor Fração, porque a coisa não dá. E aí no outro dia, eu e o pastor Gilberto estamos conversando, e digo, poxa vida, o pastor Fração me deixou esperando. Eu não faço isso, tá? É só um exemplo. O pastor Fração deixou aqui esperando, e daí a Ana Pri chega para mim, que é uma das secretárias da igreja, assim, pastor David, tu me perdoa. Porque eu esqueci, na correria, eu liguei, e o pastor Fração não me atendeu da primeira vez, e eu fui fazer outra coisa, e eu não consegui falar com o pastor Fração. Pergunto a você, eu tenho que perdoar o pastor Fração, ou eu tenho que desculpar ele, tirar a culpa sobre ele? Ele não teve culpa nenhuma, ele não quis fazer aquilo. E às vezes nós não devemos perdoar as pessoas. A pessoa não quis nos ferir. Nós montamos o nosso quebra-cabeça, gente. E eu preciso desculpar. Tirar a culpa que eu coloquei sob a vida daquela pessoa. Por isso o perdão não é desculpar alguém por um mal entendido ou um julgamento. Quando a desculpa não cabe, quando a desculpa não deve ser exercida, ela não se aplica quando intencionalmente a pessoa quis nos ferir, ela realmente quis falhar conosco, ela realmente atentou contra a nossa vida, ela realmente quis nos ferir, nos prejudicar, ela realmente quis nos trazer dano. E aí a desculpa não funciona. E aí a desculpa não está certa, porque se você desculpar, você está relevando o erro, você está aprovando o erro que a pessoa cometeu contra você. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. E diante disso você só tem duas opções. Primeira, ou você coloca a pessoa numa lista negra, e você coloca o nome dela lá e todo dia você olha, o João me fez isso, a Maria me fez isso. E aí você vem para um culto e você lê aquela lista de novo, porque vai falar sobre perdão e vão querer lhe convencer para que você perdoe, e aí você lê de novo aquela lista, e você fica preso àquela pessoa por toda a sua vida. Ou você rasga esta lista. A outra opção, você rasga a dívida dessa pessoa contra você, e você perdoa, e você fica livre. Só há duas opções, gente. Que opção você tem
escolhido. Você tem marcado alguém na sua caderneta? Alguém não, pode ser que na sua caderneta tenha muitas pessoas. Ou você tem rasgado a dívida. E nesse caso, o que significa perdoar? Colossenses capítulo 3, o verso 13, nos diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão é uma atitude. E através dessa atitude, gera sentimentos na sua vida. Você decide perdoar. E através dessa decisão, os sentimentos começam a brotar em você. Aquela pessoa que você não orava por ela, você agora começa a orar. E aí vai até uma dica, gente. Se tem alguém que você não consegue perdoar, você deveria começar a orar por ela. A palavra diz que nós devemos amar não apenas os nossos amigos, mas também os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Comece a orar por essa pessoa. Deus, tem misericórdia dele. Deus, tem misericórdia dele. Deus, tem misericórdia dele. Daqui a pouco Deus vai usar a sua vida para que você fale do amor dele para com essa pessoa. Por que não? Deus começa na oração, foi o que falamos. O pastor Gilberto falou semana passada, a mudar o meu e a mudar o seu coração. Perdoar, gente, é uma decisão na mente e coração que marca o início de um processo de vida. Começa a sua vida a ser transformada. Mas sabe o que é interessante nisso? É que talvez primeiro, eu e você precisamos que na nossa mente, no nosso coração, possa haver uma ideia mais concreta do que aconteceu, da acusação que nós temos contra essa pessoa. Por isso, depois que contas são feitas, prejuízos são enumerados, culpados são apontados, ao invés de reivindicar justiça, o ofendido decide oferecer perdão. Acho que tem essa frase ali, só para que você perceba. Depois que contas são feitas, prejuízos são enumerados e culpados são apontados. Você agora botou lá, esse João me fez isso. Essa pessoa me fez esse prejuízo. Ela fez isso, ela quis causar o dano. Você decide agora não reivindicar justiça, mas oferecer perdão. Por isso, esse negócio, fulano, perdão por qualquer coisa, não existe, gente. Me perdoe se eu fiz alguma coisa contra ti. Porque é preciso que a gente perceba o que de fato aconteceu. Porque senão nós não devemos perdoar, nós devemos desculpar aquela pessoa. Às vezes, é preciso ir ao encontro das pessoas e acertar. Às vezes esse acerto não tem como. Porque se você for acertar, se você for pedir perdão diretamente à pessoa, você vai trazer um dano maior ainda. E aí você precisa perdoar no seu íntimo, você precisa tratar no seu íntimo. Essa é a realidade. Mas às vezes há situações que você tem que ir ao encontro dessa pessoa e colocar tudo às claras. Foi isso mesmo? Foi isso que aconteceu? Foi isso que de fato aconteceu? Não foi um acidente. Foi verdade, foi dessa maneira, e aí você tem que estender o perdão. Ao invés de reivindicar justiça. E quando se oferece perdão, então, o ofensor é liberado da dívida, e o ofendido é liberto do veneno mortal da amargura. É como aquela história de dois monges que estavam num rio, para atravessar aquele rio, e parou uma mulher ao lado daqueles monges e pediu ajuda para eles. Eu preciso atravessar esse rio, porque eu preciso ao encontro da minha filha que está com necessidade, e eu não consigo atravessar sozinha, você pode me ajudar? E aqueles monges tinham por hábito, não apenas por hábito, eles não podiam tocar em nenhuma mulher. Mas um daqueles monges prontamente pega aquela mulher no colo e ajuda a atravessar aquele rio, aquele leito.
E quando atravessa, ela agradece àquele monge, muito obrigado, segue a sua vida. E os dois monges continuam o seu caminho. Passado alguns quilômetros, o monge que não pegou a mulher no colo diz para o outro: eu não acredito que você pecou dessa maneira. Eu não acredito que você pegou aquela mulher no colo e ajudou ela a atravessar aquele rio. Não posso acreditar nisso. O monge olha para ele e diz: olha, eu deixei essa mulher há muitos quilômetros atrás, mas ainda você a carrega no seu coração. Você ainda a tem dentro de si. Gente, a amargura faz nós carregarmos as pessoas dentro de nós, dentro do nosso coração. É como um defunto, já morreu, já aconteceu, e você continua carregando ele dia após dia. Está fedendo, está cheirando mal, está mal cheiroso, mas você continua carregando no seu coração. Ela está acorrentado a você. Mas você pode dizer assim: pastor, muito legal, muito bom. Eu entendi que o que não é perdoar. É bom dito, falado, mas é difícil de praticar. Como? De que maneira é possível perdoar? Como é possível perdoar? Como devo perdoar? Gente, só é possível perdoar baseado nas misericórdias de Deus. Se você lê em casa a sequência do diálogo entre Pedro e Jesus, Jesus fala uma parábola para os discípulos, para Pedro, e ele conta uma parábola. E nessa parábola, conhecida como a do servo impiedoso, diz que havia um rei, que está na sequência de Mateus 18, havia um rei que certa feita quis acertar contas com aqueles que deviam algo para ele. E ele chama um servo dele que lhe devia 10.000 talentos. E aquele homem, dado o tamanho daquela dívida, uma dívida que não haveria como pagar, não tinha como pagar, mesmo que ele trabalhasse a sua vida toda, o rei diz a ele: você tem como me pagar? E ele diz: eu não tenho. E ele diz: então você e a sua família, os seus filhos vão pagar por essa dívida. Você vai ser acorrentado, vai acontecer coisas terríveis com você, parafraseando. E ele diz àquele rei: por favor, me perdoe, por favor, não faça isso com a minha família, perdoe a minha dívida. E aquele rei perdoa aquela dívida de 10.000 talentos para aquele homem. Aquele servo sai feliz da vida, porque ele foi perdoado. Mas ele, passando pelo caminho, ele encontra um conservo, alguém que lhe devia 100 denários. E ele diz: você tem que pagar essa dívida. Aquele servo olha para ele e diz assim: eu não tenho, perdoe a minha dívida. E ele diz: não, você tem que pagar esses 100 denários que você me deve. E ele pega ele e lança na prisão, até que você me pague. As pessoas olhando aquilo acham um absurdo e contam para o rei. E contando para o rei acha um absurdo, porque ele lhe perdoou 10.000 talentos, e ele não perdoou 100 denários. Um denário era como o serviço braçal de um dia de um trabalhador. 10.000 talentos, um talento, era como 6.000 denários. Quem é bom de conta, faça a conta. O tamanho da dívida que foi perdoado daquele primeiro homem. E ele não perdoou apenas os 100 denários. E a palavra diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se de algum de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Gente, primeiramente, só é possível perdoar baseado nas misericórdias de Deus. Só é possível perdoar porque fomos perdoados. Só é possível perdoar porque a nossa dívida era grande, como de 10.000 talentos, muito mais. Haveria uma eternidade de inferno para mim e para você, mas Jesus perdoou a nossa vida.
Só é possível perdoar quando eu e você voltamos os nossos olhos ao Senhor. Porque se depender de nós, da nossa carne, perdoar é de Deus, é divino, mas não humano. Por isso, quando eu e você voltamos os nossos olhos ao Senhor e percebemos a grandeza do nosso Deus, o tamanho do amor dele para com a nossa vida, o perdão que ele trouxe a nós, e agora como cristãos, discípulos de Jesus, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, nós estendemos o perdão. Gente, essa é a realidade. Essa semana atendi 2 pessoas que eu digo a vocês, uma delas, eu chorei. Por que eu chorei? Eu sou chorão. Mas eu chorei porque aquela irmã teve o seu marido assassinado. Algo premeditado. Ficou viúva com 2 crianças. Alguns anos atrás. E ela contando ali o seu testemunho, falando a respeito de um assassino que matou o seu marido, como Deus tratou na sua vida. E você é obrigado a olhar e perceber que o perdão que essa mulher estendeu àquele assassino é somente através da ação de Deus na sua vida. Quando você percebe aquela mulher contando a sua história, e ela dizendo como Deus a sustentou ao longo desses anos, como Deus nos detalhes, gente, falou com ela, como ela nas suas madrugadas, a palavra falou com ela, como ela através de uma palavra, sem ninguém saber da sua história, Deus falou com ela e a consolou. Só é possível estender perdão, isso não é desculpa, não era o desculpar, não é algo irrelevante, é algo que feriu a sua alma, é algo que trouxe prejuízo para a sua vida. E você perdoa, porque o amor de Deus inundou o seu coração. Ouvi a história de uma outra irmã que foi traída. E através dessa traição, através da separação, muitas coisas sobrevieram sobre a sua vida. E você observa como ela perdoou o seu marido. Porque ela conheceu um pai, que é Deus, que perdoou a sua alma. Ela tem um relacionamento vertical. E ela consegue estender o perdão horizontalmente. Por isso, só é possível perdoar quando nós nos voltamos para Deus. Quando nós entendemos o modelo de Deus, o resto é balela, gente. O resto não tem como. Só Deus gera isso na nossa vida. Volte-se para Deus, se o perdão não é uma realidade na sua vida. Por isso, é por misericórdia e não por mérito. Você teve algum mérito para receber o perdão de Cristo? Você pagou alguma coisa? Você fez algo? Você fez uma promessa? Você subiu de joelho em algum lugar? Você fez uma boa ação? Você estendeu a mão para alguém? Não. Eu e você fomos perdoados por graça. E graça é dom, graça é algo imerecido, graça é presente de Deus. Por isso você não perdoa por mérito da outra pessoa. Você perdoa e você é livre da amargura, do ressentimento, do ódio. Porque você foi perdoado. E não porque a pessoa merece. Se ela merece não é perdão, ela já pagou. Entenda isso. E a grande verdade, a grande realidade, para finalizar, é que Jesus disse, se não perdoássemos, não seremos perdoados. Há muitas consequências quando não perdoamos. Úlceras, enfermidades na alma, muitas coisas. Mas no texto que lemos lá no início, Mateus 6,15 diz, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. No texto que acabei de ler diz, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Gente, se a salvação em Cristo é através de Cristo, melhor dizendo, é através da fé em Jesus, não é por aquilo que fizemos, porque a Bíblia está dizendo que se você não perdoar, Ele não lhe perdoará. É isso que eu quero que você entenda.
Se você é cristão, você tem que perdoar, senão você é um cristão ateu. Por quê? O que Jesus quer falar aqui? O que a Bíblia quer dizer? Ela quer dizer, se você não perdoa, você não entendeu nada de nada. Você está brincando de ser crente. Você está brincando de ser cristão. É balela, é história, é conversa. Você está brincando de ser crente, de vir à igreja. Você está apenas ouvindo a palavra. Porque se você não perdoa, é isso que está dizendo. Você não entendeu o perdão de Cristo. Você não entendeu o tamanho da sua dívida para com Deus, do tamanho dos seus pecados. Então você tem que rever o seu coração. Eu quero que você guarde isso lá no seu íntimo. Reveja lá no seu íntimo. Se você não tem perdoado, você não tem entendido o perdão de Deus. É forte, mas é ser um cristão ateu. Quando você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Por isso eu digo a você, qual será a sua atitude? De cristão ou de um cristão ateu? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Convido o pessoal do louvor a passar aqui. Eu não conheço a realidade da sua vida. Aquilo que você tem enfrentado. Aquilo que você tem passado. Mas uma coisa eu sei, só é possível perdoar baseado nas misericórdias de Deus. Qual tem sido a sua atitude? O que você irá fazer? Você irá ficar parado, negando? Você irá ficar justificando? Ou você vai perdoar? Você talvez nessa noite está como aquele homem que foi mordido por aquele cão, um cão raivoso, e você está querendo morder a muitos. Talvez você está ainda como aquele monge que estava com aquela mulher no coração há quilômetros ainda, há tempos que já havia passado aquela situação. Talvez você tenha prendido pessoas no seu coração, e agora você entende o que é perdoar. E o convite de Deus é: não seja um ouvinte apenas dos meus ensinamentos. Como discípulo, como cristão, creia em Deus, mas não recuse-se a perdoar. Perdoe, estende a mão. Assim você estará entendendo o perdão que Deus lhe alcançou. Uma dívida bem maior do que qualquer coisa que alguém possa ter cometido contra você. Até mesmo um crime, até mesmo um abuso. Mas talvez você está tão ferido, você está tão machucado, que eu digo a você, só é possível através da ação de Deus no seu coração, na sua vida. Eu o convido a ficar em pé nesse momento enquanto cantamos. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Enquanto canto, às vezes quando estão cantando, nós cantamos, e às vezes nós divagamos a nossa mente, mas aquilo que Deus falou que você precisa perdoar, talvez até mesmo aquilo que você tem que pedir perdão, vá falando com Deus, vai colocando diante de Deus. Peça a Ele. Um coração igual ao dele é um coração perdoador. Dá-me um coração igual. Aleluia, Deus. Meu Peça a Ele. Peça a Ele. Coração igual. Espírito Santo de Deus. Coração disposto a obedecer. Aleluia, Deus. Cumprir todo o Sim, teu Pai. querer. Nós queremos, ó Deus, Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Eu gostaria de fazer um desafio a você. Se há algo ainda no seu coração, eu o convido, aí no seu íntimo, no seu lugar, que você, numa atitude de fé, você coloque a mão sobre o seu peito, feche seus olhos. Não importa se for quem está à direita ou quem está à esquerda. Você que diz assim: Deus, eu preciso, me ajuda, eu preciso consertar algo, eu preciso livrar isso. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, fale com Deus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Cantamos.
O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Coração disposto a ouvir, cumprir todo o teu querer. Espírito Santo de Deus. Dá-me um coração igual ao teu. O que Deus está falando nessa noite? Ensina-me Espírito de Deus. a amar. Espírito de Deus. O que Deus está falando nessa noite, meus irmãos, é que há ainda muitos corações duros. Há muitos corações duros, justificando aquilo que está dentro de si. O Espírito Santo está falando a você aí no seu lugar, dizendo: não endureça, não endureça. Hoje é a oportunidade. Peça, perdoe, perdoe. Não ache que não é para você. O Espírito está dizendo, porque você está endurecido. A raiz de amargura, ela penetra. É preciso abrir mão. Por isso fale a Ele. Ele já o sabe. Mas você precisa dizer no mundo espiritual. Você precisa confessar com seus lábios, dizer: eu perdoo. Eu perdoo, libero perdão a essa pessoa. Ela até não merece, mas eu perdoo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Nos dá, Pai. Nos dá um coração igual a teu. Um coração generoso, um coração que vai além, um coração que estende a mão, um coração que perdoa, um coração que é perdoador. Em o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nós queremos sim, Pai. Nós queremos estender a mão. Nós queremos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de um relacionamento para contigo. Em nome de Jesus. Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Pai, nesse momento, ó Espírito Santo, tu que sondas o íntimo, o coração do teu filho e da tua filha, gera agora, Pai, o poder do teu Espírito Santo, porque é só através de quando olhamos para ti, quando contemplamos a ti, podemos perdoar. Por isso gera agora no coração do teu filho e da tua filha um coração perdoador. Dá graça a ele, dá força a ele, porque perdoar é apenas o início de uma transformação no coração e na vida. Por isso, Pai, gera fé, gera ousadia no teu Espírito Santo, gera cura na alma do teu filho e da tua filha, renova a força, renova, Pai, no interior, em o nome de Jesus. Gera agora, Pai, uma cura tal que essa pessoa seja transformada, em o nome de Jesus. Nós abençoamos o teu filho e a tua filha, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Tamanho perdão que eu e você fomos recebidos por Deus, em nome de Jesus. Você pode assentar. A grande verdade é, meus irmãos, a grande realidade que precisamos fazer que o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, as boas novas de Jesus sejam práticas nas nossas vidas. Não apenas ouvintes, mas praticantes, cristãos verdadeiros, pequenos Cristo, através daquilo que Ele nos fez. E só é possível perdoar quando olhamos para o modelo que é Jesus. E lembre-se, eu e você erramos, eu e você somos passíveis de erros. Ah, mas tu é pastor, talvez eu vou errar com você, e muitas vezes você vai ter que me desculpar, porque eu não tive a intenção. E a grande maioria das vezes os pastores não têm intenção de ferir as pessoas, amém? E o seu cônjuge também vai errar, você vai errar os seus filhos. Por isso estenda a mão, perdoe, faça, resolva. Não deixe que nada obstrua aquilo que Deus tem para com a sua vida, amém? Se você tem nos visitado, está frequentando os nossos cultos, você agora no final, no encerramento, pode procurar esses queridos e essas queridas do Conte Comigo, que estão com esse colete laranja, que eles irão dar a você gratuitamente um CD, uma literatura, e você irá compreender muito mais esse projeto, esse propósito de Deus que nos perdoa,
que quer ter um relacionamento conosco. Esse perdão de Deus para com a minha e para com a sua vida é para que eu e você venhamos a nos relacionar com Ele. Por isso você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa confiar a sua vida a Jesus. E essas pessoas terão o maior prazer de, no encerramento, falar a respeito desse Jesus que entra e faz habitação no seu coração. Obrigado aos irmãos do Conte Comigo. Você pode assentar. Convido o pastor Gilberto a passar aqui. Vai estar fazendo a oração de encerramento. Apenas alguns anúncios. Nós estamos iniciando a classe de membresia no dia 18 de agosto, às 5h30. Então você que quer saber mais a respeito de Jesus, da Igreja de Jesus, sobre o batismo, você se inscreva na CIB e participe. Amanhã, das 6 às 7 da manhã, iniciamos a nossa semana de oração. Se faça presente, amém? E teremos o nosso retiro de liderança. Vou deixar o pastor Gilberto falar e já orar. Graça e paz, irmãos. O nosso retiro de liderança, todos os líderes devem se fazer presente. Se você não é líder e gostaria de estar presente também, se inscreva com as meninas ali na CIB e participe. Está nos assistindo os nossos queridos lá na Inglaterra, né? E gostaríamos de mandar um abraço aos nossos irmãos na Inglaterra. O Henrique, a Jéssica e outros lá da Casa de Estudantes estão assistindo o nosso culto. Um abraço a esse pessoal querido lá. Ao pastor Anderson e à sua família. E a você que esteve conosco nesse culto, que verdadeiramente possamos viver o cristianismo e não sermos cristãos ateus. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando, encerrando a nossa reunião. Pai, muito obrigado, Jesus, porque um dia Tu olhasses para as nossas vidas e apesar de tudo Tu nos perdoaste. E esse perdão envolveu as nossas vidas de tal maneira que hoje temos a ousadia de Te chamarmos de Pai, aleluia, e que possamos viver essa realidade a cada dia, dai-nos a Tua graça, e que possamos andar nessa novidade de vida. Abençoa cada um dos Teus filhos, que essa semente pregada, anunciada, possa produzir frutos nas nossas vidas. Leva cada um guardado, protegido, dai uma semana abençoada, e que possamos deliberadamente vivermos para a honra e glória do nome de Jesus, o nosso Deus. É o que Te pedimos para a honra e glória.